Olá, bom dia. Glória a Deus por mais um dia, uma manhã, nesse dia 28 de janeiro de 2022. Até que o Senhor tem nos ajudado. Estamos aí nessa jornada de leitura de Provérbios, aprendendo cada dia. Como diz, né? Eu não tenho especialidade, não sou especialista, mas as minhas vivências que eu achei importante aprender, né, a compartilhar aqui através das lives, o quão Provérbios fez muita diferença na minha vida, ainda faz. Cada vez que eu leio, eu descubro mais coisas sobre mim e mais coisas sobre Deus. A palavra de Deus, ela é realmente, de fato, ela se renova a cada manhã. Então, sejam todos bem-vindos. E Valdeir, que honra! Sejam todos bem-vindos e vamos estar meditando em Provérbios 28. Já estamos aí na nossa reta final, né? Dessa leitura, são 31 capítulos e pode-se muito bem tirar uma lição, um aprendizado todos os dias através de Provérbios, né? Provérbios é um livro que nos ensina tudo sobre a área das nossas vidas, né? Relacionamento, de amizade, de trabalho, cuidar das finanças, ajudar o necessitado, o temor ao Senhor, relacionamento com os amigos, alegria mesmo, né? Contentamento, satisfação. Então, Provérbios, você encontra tudo que um ser humano precisa para ter uma vida interessante, uma vida significativa, e também aponta algumas coisas que pode fazer com que a nossa vida não seja tão interessante, tão significativa. Então, ele dá a dica, mas também mostra o lado negro da coisa, vamos dizer assim, né? Então, é um livro maravilhoso. Eu espero que você seja influenciado a estar sempre lendo o livro de Provérbios, buscando para você, né, orientações, e de fato vocês venham a ter uma vida que glorifica a Deus, mas também uma vida que inspira, né? Uma vida que inspira outras vidas e que vocês também possam viver de fato aquilo que Deus planejou para vocês. Amém? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando, vocês que vão assistir depois, que o Senhor abençoe. Alexandra acordou cedo, gente. Joilma me vendo direto do Nordeste. Que bênção. Vamos à nossa leitura? Hoje eu quero ler na Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem, ela é uma versão contemporânea, tem uma linguagem mais atual. Eu gosto de ler nas duas, vocês já repararam, né? A minha outra tá aqui, ó, da tradução NVI. Ah, Joilma tá direto de Porto de Galinhas, gente. Olha que chique. É isso aí, Jo. Vamos viajar, conhecer os lugares que Deus criou, né? Deus fez tanta coisa linda, gente, para nós desfrutarmos. Tem pessoas que esperam o desfrute, o curtir só na eternidade. Não é assim não, né? Nada, Valdeir. Valdeir e a Cássia já pegou a visão. Nós vamos curtir na eternidade. Tá ensaiando para a eternidade, curtindo aqui na Terra. Quando chegar lá na eternidade, não fazer feio. Já saber o que é coisa boa, o que é coisa bonita. Lógico que na eternidade tudo vai ser tudo muito mais, né? Mas nós já começamos a desfrutar aqui, né, Valdeir? Já tomar, como que fala? Pisar em todo o território do nosso Deus. Tudo aquilo que pertence a Deus, nós estamos ali pisando, conhecendo, desfrutando. É isso aí. Vamos lá. Provérbios 28. Vou ler na Bíblia Mensagem, tá? Aí vocês, né, compartilhem a live, aperta o coraçãozinho.
O cara falou uma coisa interessante. Ele falou assim, que quando uma pessoa está palestrando, ela olha para as pessoas, né? E aí ela vê as pessoas balançando a cabeça, rindo. E aqui na live não tem como. A gente vê vocês. Então, vocês comentar, vocês apertar o coração, vocês compartilhar, enviar o aviãozinho para outras pessoas, é um sinal de que a mensagem está fazendo sentido e a gente acaba percebendo que a gente está no caminho, né, de aprendizado aqui. Tá bom? Então, compartilha, aperta o coração, aperte o coração. Vamos lá. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes. Ah, Madalena de Portugal. Obrigada, Valdeir, por convidar. Bem-vinda, viu, Madalena? As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Quando o país está em um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Os que oprimem o pobre são como chuva de granizo que acaba com a colheita. Quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes. A justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno o conhecem nos mínimos detalhes. É melhor ser pobre e sincero do que um rico falso. Pratique a lei de Deus e construirá uma reputação pela sabedoria. Saia com uma multidão de perdidos e constrangerá sua família. Você pode ficar podre de rico, trapaceando e extorquindo, mas no devido tempo, um amigo dos pobres devolverá tudo a eles. Sabe quem que é esse amigo? Deus. Deus devolve, Deus é Deus de restituição. Deus não dá mínima. Gente, esse versículo, marca aí na sua Bíblia o versículo 9. Deus não dá mínima para a oração dos que não o ouvem. Conduza os justos a um caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Faça o bem e você será recompensado. Os ricos pensam que sabem tudo, mas os pobres é que conseguem ver através deles. Quando os justos são promovidos, é uma maravilha, mas quando os maus estão no controle, muito cuidado. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo, achando que não vai ser descoberto, achando que Deus esqueceu. Não dá. Provérbios diz que não dá. Tem que confessar e deixar. Mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Marque esse versículo também, gente. Esse versículo, ele tem que estar na palma da mão sempre. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com ele. Mas quando você reconhece, confessa e abandona, você encontra misericórdia. Quem é compassivo tem uma vida abençoada, mas quem é cruel tem uma vida difícil. Os leões rugem e os ursos atacam. São os perversos agindo como donos dos pobres. O líder que não tem entendimento pratica abusos. Mas quem odeia a corrupção tem um futuro brilhante. O assassino é assombrado pela culpa. Está condenado. Não haverá socorro para ele.
Ande corretamente, viva bem, seja salvo. A vida tortuosa resulta em condenação. Cultive sua horta. Olha o 19 aí, gente. Olha a importância de trabalhar, cultivar. Cultive a sua horta e terá bastante comida. Festeje o tempo todo e terá prato vazio. Esse aqui é um ensinamento sobre finanças, sobre uma vida abundante. Se você trabalha, se você cultiva, se você cuida, você vai ter abundância. Mas se gasta tudo, se festeja com tudo, vai ficar de prato vazio. O trabalho compromissado e persistente tem sua paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão. Gente, pelo amor de Deus, marque esse versículo na sua Bíblia aí também. Esquema para ganhar dinheiro fácil é pura ilusão. Tá aqui, ó, tá escrito. Tem pessoas que não podem ver nada, que fala que vai ganhar. Ela só agarra o olho no ganhar. Você vai ganhar. Aí ele enfia o pé pelas mãos. Então não caia nessas ilusões, coisa fácil, dinheiro fácil. Não vai. Provérbios está falando que é ilusão. 21. Mostrar parcialidade é sempre uma coisa ruim. Pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. Parcialidade. De que vocês lembram, gente? Essa coisa de ser parcial. A complacência. Vocês lembram a complacência que a gente comentou na live dessa semana passada? A complacência é aquela coisa assim, não, eu não vou me envolver, eu não quero confusão. Gente, a gente tem que ter maturidade. Não é brigar, mas a gente tem que se posicionar, mostrar nosso ponto de vista. Aqui no versículo 21 fala que quem mostra parcialidade é sempre uma coisa ruim. Sempre uma coisa ruim. Então a gente tem que desenvolver esse hábito de nos posicionar, de falar, olha, eu não acho certo isso, eu não concordo com isso. De retirar, às vezes você está numa roda de conversa e ali, às vezes você está na casa da pessoa e você não quer constranger a pessoa, você é livre para levantar e se retirar. Já que é um assunto que não é, que você não vai ter, né, a liberdade de se expressar, então levanta, se retira. Mas não seja parcial. Parcial está de mão dadas com a complacência. E aqui fala que é uma coisa ruim. A complacência também aqui, olha, pode parecer parecer inofensivo, mas causa grande mal. Então você não se posiciona, você não se manifesta o seu pensamento, o que você acha, qual que é o seu ponto de vista. É aquilo que eu falei numa das primeiras lives. Às vezes a pessoa tem medo do não, né? Tem medo do não, ou tem medo do outro não concordar, e aí acaba ficando caladinho, não se posiciona, é parcial. Só que a conta ela chega, sabe? A gente tem que refletir sobre isso. Muitas vezes nós estamos colhendo frutos de situações que nós não nos posicionamos. Às vezes nós estamos colhendo frutos de uma situação que não ficou claro a nossa linha de pensamento, sabe? Então, nós não podemos, Provérbios nos ensina a termos personalidade, não é sair gritando, porque gritar também Provérbios condena, vocês reparou, né? Briguenta, mulher briguenta, gente briguento, mas posicionar sim. Falar, olha, eu não gosto desse assunto, olha, eu não quero falar sobre esse assunto. Olha, eu penso isso e isso. Não preocupa de desagradar, mas preocupa com
como se diz, a sua postura contra a insensatez. Sabe? Aqui, ó, 22. Vamos concluir a leitura que eu quero fazer uns outros comentários. Ei, Lili, você está me assistindo da sua casa nova? O avarento tem pressa de ficar rico, mas não imagina que acabará falido. Gente, isso tem que ficar muito claro para nós. Riqueza não é pecado. Deus é rico. A gente fala rico porque no nosso português não tem nem palavra para falar, né? Não sabe nem a nomenclatura da riqueza de Deus. O problema não é ser rico. Pelo contrário, nós temos que ser rico. O problema é quando eu acho que a riqueza me coloca superior às pessoas. A riqueza me leva a não depender de Deus. A riqueza me leva a passar a perna nos outros, a usar desperteza. Isso sim é pecado, é a sua atitude com relação à riqueza, mas ser rico não é pecado, tá? Então você está tudo liberado para ser muito rico, viu? Eliane, Wagda, Maria, Marlene de Portugal, Valdeir, Erilda, Alexia, Hirani, Patrícia, Vanderleia, Águida, Joilma, Alexandra, Raquel, Lívia, Cinere, vocês estão tudo liberado para ser muito rico. Rico de dinheiro, rico de saúde, rico de alegria, rico de conhecimento. Buscar conhecimento, viu, gente? Não é pecado ser rico. Vocês estão tudo liberados para ser. Vocês só não podem deixar a riqueza levar vocês a pensar que são melhores do que as pessoas. Tá? Mas pode ser rico, mas rico com força. Pode ter torneira de ouro, sim. Pia de mármore, sim. É pecado a avareza. Isso é que é pecado. Porque a avareza, ela te faz desrespeitar pessoas, te faz desrespeitar a ordem da coisa. Mas vocês estão tudo liberados. Ei, Meire, você também está liberada para ser rica, muito rica, viu? No final das contas, a repreensão séria estima muito mais que a adulação do bajulador. Quem rouba o pai... Gente, esse versículo aqui também é forte, ó. Quem rouba o pai ou a mãe e diz: o que há de errado nisso? É pior do que um bandido. Parece que não, né? Mas é sério isso. Tem filhos que roubam o pai e a mãe. Infelizmente. E aqui Provérbios diz que é pior do que um bandido. Uma pessoa precipitada provoca confusão, mas a confiança no eterno produz bem-estar. Se você acha que sabe de tudo, já é um insensato. Arrogância. Só terá futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Seja generoso com os pobres e nunca passará fome. Feche os olhos para os necessitados, para as necessidades deles, e receberá um tiroteio de maldições. Quando a corrupção vence, os justos se escondem, mas quando os desonestos são postos para fora, é seguro sair. Uau! Provérbios hoje também tá que tá, né? Tem muitas lições, né? A gente fica até sem saber o que a gente compartilha, né? Tantas lições num capítulo só. Mas eu quero começar pelo versículo 9. Eu quero comentar aqui algo sobre oração. Provérbios 28:9 diz assim: Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem. Na versão NVI, diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei de Deus,
Até as suas orações serão detestáveis. O que é isso? Gente, é muito sério. Porque às vezes a gente tem uma facilidade de orar, de exigir de Deus, ou de falar um monte de coisa para Deus fazer, mas nós temos dificuldades de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mesmo Deus, na sua infinita graça, misericórdia, grandeza, plenitude, né? Ele quer se relacionar, o prazer de Deus é se relacionar conosco. Às vezes, por causa dos nossos pais, por causa dos professores, né? Que tem aquela superioridade de criança, que criança não pode dar opinião, a gente cresceu com isso, e às vezes a gente coloca Deus num lugar tão alto, e nós ficamos tão distante que a nossa comunicação, a nossa oração, ela não é um relacionamento. Não vira aquele relacionamento de que eu falo e Deus fala. Oração é isso, gente. Você fala, Deus fala. Você cala, Deus fala. Tem hora que Deus também cala. Mas nós temos que prestar atenção. Será? Vou falar uma coisa assim. Será que você não está orando para algo que Deus já te falou, já te deu a resposta, mas a sua ansiedade, a sua pressa, a sua lógica, ela não permitiu você perceber a resposta da sua oração? Nós temos que parar um pouco para analisar. Sabe por quê? Porque Deus faz. Deus faz. Deus responde. Só que às vezes a resposta de Deus não é a que a gente quer, do jeito que a gente quer, não vem da fonte que a gente quer. E aí a gente não segue as instruções. Tem oração que elas são respondidas imediatas. Outras são, as respostas elas vêm processual. Sabe? É igual aquele cego, quando Jesus curou um cego e mandou ele, Jesus passou o lodo, né, cuspiu na terra, fez um barro, passou no olho dele e mandou ele lavar. Então teve um processo, o processo de cuspir, o processo de formar o barrinho, o processo de passar no olho e o processo de ir lavar. E aí, se o cego, ele não ia ver que Jesus cuspiu, né? Que ele era cego. Mas se ele ouvisse das pessoas e ele ficasse com nojo, ele cuspe. Era só Jesus. Ou se ele começasse a comparar. O outro, eu ouvi falar que o outro cego, Jesus só falou assim, veja, tua fé te salvou. E agora ele está querendo passar essa meleca no meu olho? Será que a gente não está contestando as respostas das nossas orações? Os processos das respostas das nossas orações? E aí aqui Provérbios diz que Deus não dá a mínima para a oração de pessoas que não ouvem Ele. Sabe o que significa isso? Pessoas que só querem que Ele faça o que elas querem, mas elas não querem ouvir o que Deus tem para falar, as orientações que Deus tem para prosseguir, para atuar. Então que o Senhor nos desperte, traz clareza, como está sendo a nossa oração, para que as nossas orações, gente, não seja detestada diante de Deus, não seja abominada diante de Deus. Porque Deus, ele tem prazer em se relacionar conosco, ele tem prazer de falar conosco. Eu gosto muito do entardecer, sabe? Eu sou uma pessoa que eu amo o entardecer, eu amo o pôr do sol, amo. E de um tempo pra cá, eu sempre amei, desde criança, assim, eu sempre procurava onde o sol ia se pôr, mas de um tempo pra cá eu tomei consciência
de que talvez eu goste, porque eu gosto muito, muito, muito daquela passagem da Bíblia, né, de Gênesis, que fala que na viração do dia, Deus ia conversar com Adão e Eva. Ao entardecer, todos os dias, Deus ia conversar. E Deus gosta de conversar. E aí, às vezes, você fala, Elisângela, como que eu vou ouvir Deus? Para um pouco de falar. Silencia. Vem para a palavra. Deus fala através dos versículos. Deus fala através da natureza. Deus fala aqui dentro do seu coração. Às vezes Deus fala algo tão forte que você não pensa assim, eu não sou tão inteligente para pensar nisso, sabe? E vai também, e é um exercício, porque você vai calando as vozes. Porque a gente ouve, a gente é tão cheia de opinião, cheia de achismo, cheia de interpretação, sabe? E busca isso. Fala, Deus, eu quero o plano original. Qual que é o plano original? Deus encontrar com o homem todos os dias. Todos os dias. Que você possa desenvolver, que nós possamos desenvolver, ouvir Deus todos os dias. Porque talvez você ora todos os dias, talvez você fala com Deus todos os dias, mas talvez você não para ouvir Deus todos os dias. Então que nós possamos desenvolver esse parar para ouvir. Calar as vozes. E eu já te adianto de experiência própria. É muito difícil calar as vozes. Eu sou testemunha disso. É muito difícil, mas não é impossível. E quando a gente ouve, é tão bom. É tão forte, sabe? Então que o Senhor nos desperte para isso. E o Provérbios 13 fala sobre a gente não encobrir nossos pecados. Quando você cometer algum erro e você tiver consciência disso, ou o Espírito Santo trouxer essa consciência, vença o seu orgulho e confesse. Talvez você não tenha uma pessoa, de repente você pensa assim, para quem que eu vou confessar? Você pode confessar para Deus, você pode confessar para uma amiga, você pode confessar para o seu cônjuge, você pode confessar para um pastor, você pode confessar para um padre, você pode confessar para um psicólogo, mas não esconda pecado. Porque ali você vai estar alimentando um distanciamento de Deus, um distanciamento do Espírito Santo. E aqui no Provérbios 13 fala, não dá para encobrir os pecados e vivendo com ele. Na Bíblia NVI fala assim, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera. Gente, olha isso. Olha isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Sabe o que é prosperidade? É não ter falta das coisas. Então, às vezes, o que está travando a nossa prosperidade é nós mudar de nível emocional, financeiro, espiritual. São pecados escondidos. Isso é forte, igreja. Isso é forte. E o orgulho, ele nos paralisa para confessar os pecados. Ele nos paralisa. Porque a gente começa a falar, e o que a pessoa vai pensar de mim? E o que vai pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Não importa o que vão pensar de você, seja livre desse fardo. Seja livre dessa acusação.
Seja livre dessa culpa e seja livre para prosperar. Confessa o seu pecado. Pede ao Senhor, fala: Senhor, estou disposta a confessar. Coloca no meu coração que com quem eu vou conversar, mas seja livre para prosperar. Deus tem prosperidade para você. Deus tem riquezas para você e você está agarrado por causa de pecado não confessado, porque Provérbios diz aqui, ó, 13. Circula o 13 aí, para depois você olhar ele de novo. Tô até circulando o meu aqui, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e abandona, tem que confessar e abandonar, coleguinha, encontra misericórdia. É forte essa. Então, às vezes, nós temos problema. Gente, eu já falei isso numa live e vou falar de novo. Deus não tem problema com o nosso pecado. Porque Ele já sabe que nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. O problema com Deus é o nosso orgulho. Esse é que é o problema. Porque Ele quer nos dar liberdade, Ele quer nos prosperar, Ele quer nos ver livre, Ele quer nos trazer uma vida interessante, uma vida significativa. E a gente às vezes fica agarrado num trem tão besta, que é o orgulho. Às vezes a gente fica tão agarrado num pecado escondido, que vira ali às vezes um fardo tão pesado, uma acusação tão pesada. E Jesus está dizendo assim: meu filho, eu morri na cruz para te lavar desse pecado, para te perdoar, mas você, querido, precisa confessar. É o relacionamento, né? Não vai nessa, Deus já sabe. Não, Deus sabe, mas Deus quer ouvir da sua boquinha, concordando que você errou, que você fez feio, que você fez aquilo que é abominável, aquilo que não é correto, mas que você quer o perdão dele. Vocês repararam que tudo no relacionamento com Deus, com as pessoas, o orgulho é o que mais trava um relacionamento saudável? Às vezes o casal tem tudo para ter um sexo de qualidade, uma prosperidade dentro de casa, uma alegria, uma risada fácil. Mas o orgulho garra. A pessoa fica presa no orgulho. No orgulho de não dar o braço a torcer, de não reconhecer que errou, de não reconhecer que está exagerando. O orgulho de não reconhecer que o outro, alguma qualidade do outro. E isso também às vezes garra no seu relacionamento com amigos, no seu relacionamento com Deus. Aquela música, ela é muito pertinente, aquela música que fala assim: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. A humildade de Jesus colocou o jardim em nós. Então não se apegue ao orgulho. Seja humilde como Jesus. Sabe? Não se apegue ao que os outros vão pensar. Jesus sabia muito bem como era uma morte de cruz. Jesus sabia muito bem que a pessoa que morria na cruz, a vergonha dela, a roupa dela era rasgada, ela era exposta na humilhação máxima. Mas mesmo assim, Jesus aceitou aquela cruz. Aceitou passar por aquele processo. Para dar a mim e a você vida, perdão, livre da acusação.
Não se apegue à acusação. E se você já confessou o seu pecado e já abandonou ele, não aceite acusação nem do inferno e nem da terra. Porque o sangue de Jesus, ele não tem prazo de validade. Se ele te lavou e se você abandonou o seu pecado, não aceita acusação. Não aceita acusação das pessoas, não aceita rótulos, não aceita acusação da sua consciência, não aceita acusação de Satanás. Seja livre. Seja livre. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. Seja livre. Livre para ficar rico, livre para prosperar, livre do seu pecado, livre da acusação. Não aceita. Sabe, eu comentei com uma amiga minha esses dias que ela está num processo, né, de crescimento, de evolução, de pôr a vida em ordem, igual nós aqui nessa leitura de Provérbios. E aí eu falei com ela assim, que vai chegar um tempo que as pessoas as pessoas que conheceu ela no estágio anterior, né, vai chegar e vai querer falar com ela. Ah, mas você é isso. Aí ela vai falar, essa roupa não me cabe mais. Sabe? Quando você era um tipo de pessoa e você buscou conhecimento, e você cresceu, e você evoluiu, você mudou de postura, você já não é mais aquele ignorante de antes. E as pessoas vão querer te associar, mas aí vão tentar colocar aquela roupa antiga em você, a roupa vai rasgar. A roupa não vai servir. Porque você já não está mais aquele número. Você já não é mais aquela pessoa. Então seja livre da preocupação do que os outros vão pensar. Você não tem responsabilidade no que os outros acham. Você tem responsabilidade naquilo que você é. E Deus sabe o que você é. Quem você é. Quando eu era adolescente, na escola, né, as pessoas, os colegas, né, me chamavam de girafa, baita, gigante, e eu avançava neles, e eu brigava, e aí minha mãe me corrigia e ela falava assim, você é girafa? Não sou girafa. Então por que você está brigando? Você está brigando por uma coisa que você não é? E aí ela usava uma frase muito forte. Ela falava assim, você está preocupado com o que eles estão falando de você? Você tem que preocupar com o que Deus pensa de você. Porque Deus tem o poder de lançar a alma no inferno. Então você está preocupado com o que os meninos falam de você? É nós, né, Wagner e Moisés? Vara de arrancar coco, era por aí, várias frases desse tipo. E eu ficava brava. E aí ela falava, você tem que preocupar com o que Deus pensa de você. Porque Deus tem poder de salvar sua alma e o poder de lançar sua alma no inferno. Mesmo sendo uma frase tão radical, mas me trouxe um pouco para o eixo de pensar o que Deus pensa de mim. Que é isso que vale, é isso que importa. Ó, o passarinho passou aqui, quase atropelou eu aqui. É isso que importa. O que Deus pensa? É essa que é a nossa preocupação. Porque Deus vê aqui dentro, ó. Então, quando você confessar para prosperar, não preocupa se os outros vão acreditar no seu arrependimento ou não. Mas preocupa, Senhor, gera em mim um arrependimento genuíno. Porque às vezes o pecado, a pessoa sente tanto prazer no pecado, que ela tem dificuldade de abandonar aquele pecado, de reconhecer que aquilo foi uma coisa ruim. Mas converse com Deus. Deus está pronto a te ouvir. Deus está pronto a nos ouvir. Provérbios 28, ele trouxe muitas lições. Mas eu quero deixar essas duas lições. Para você não mostrar parcialidade. Esse versículo é maravilhoso, né, Paty? Se você já confessou
Seja livre para prosperar. Então, toma posse da sua prosperidade. Quem gosta de passado é museu. Porque tem isso também, né? Tem pessoas que confessam, já deixou, não tá lá mais, mas a culpa tá carregando culpa. Jesus levou toda a nossa culpa. Seja livre e prospera. Tô guardando os nomes das pessoas que estão entrando aqui, alguns, né? Dos que eu mais conheço aqui. Tô filmando, gente. Eu quero ver vocês prósperos, tá? Em nome de Jesus. Que é para aprender e colocar em prática. E é isso. Quero deixar nesses versículos, essas meditações. E cultive a sua horta, versículo 19. Trabalha, investe, busca novas fontes de renda, busca desenvolver novos talentos, sabe? Testa, né? Arrisca aí, faz uns testes, faz umas parcerias, movimenta. Cultivar. Quando você cultiva, o cultivar aqui, quero ler aqui na NVI, para a gente ter uma melhor entendimento, né? Ampliar. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Aqui é o cuidar. Coloca um remedinho para espantar as pragas. E coloca um adubo. E tira as ervas daninhas. O cultivo. Faça isso com a sua vida financeira. E a prosperidade vai ser abundante. Vai ser abundante. Não deixa a preguiça, não deixa a reclamação, não deixa as ervas daninhas da murmuração, do desânimo, das palavras negativas, roubar a sua prosperidade. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, nos abençoe, nos ajude a colocar em prática, traz clareza desses ensinamentos para a nossa vida. E com certeza, essa vida, ela vai trazer abundância não só para nós, né, Célia? Mas automaticamente, quando nós somos abençoados, nós temos condição de abençoar outros. E eu digo uma coisa para vocês, não espere ter muito para abençoar. Compartilhe no pouco, seja fiel no pouco. Porque tudo parte aqui, ó, Deus está olhando o nosso coração. Sabe? Às vezes a gente quer dar 1.000, dá R$2. Isso, quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Deus é Deus de fartura. Fartura na sua conta bancária, fartura na sua despensa, fartura nas suas emoções, fartura no seu ânimo para cultivar. Fartura. Deus é um Deus de fartura. Amém? Deus abençoe, gente. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por essa palavra tão poderosa. Deus, se há em nós pecado, Senhor, que tem atrapalhado nós prosperar, traga luz à nossa mente, ao nosso coração. Nós queremos confessar os nossos pecados e queremos prosperar, Senhor. Deus, se há em nós algo que nós já perdemos a consciência, nós não queremos acusação, mas se há algo que nós precisamos confessar, que nós precisamos abandonar, que o Senhor traga clareza aos nossos corações e coragem para confessar, e coragem para ficarmos livres da acusação, para prosperarmos e ter uma vida abundante, uma vida significativa, uma vida que venha abençoar outras vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Toma posse aí da sua prosperidade, do plano de Deus para a sua vida, que a sua mente seja uma mente aberta para aquilo que Deus tem para você, que você possa seguir os passos, os comandos que Deus está falando. Ouça, volta lá depois no versículo 9. Será que você está recusando ouvir Deus? Por isso suas orações não estão sendo respondidas? Talvez Deus já respondeu, mas você não ouviu a resposta, porque a resposta não veio do jeito que você queria. Faça umas perguntas dessas aí
e o Senhor vai trazer clareza no seu coração. Se essa live fez sentido para você, que você possa curtir, compartilhar e com outras pessoas. As lives estão ficando salvas no canal do YouTube, Cantinho da Li. O Li é com Y, porque eu gosto de um Li com Y. Os passarinhos estão fazendo uma festa ali. E aí você pode estar compartilhando com outras pessoas. E coloque na sua vida esse hábito. Talvez você não leia um capítulo todo por dia, mas esteja sempre com provérbios em mãos. Tá? Que Deus abençoe e até amanhã, dia 29, no capítulo 29, às 6h31 da manhã. Espero vocês. Deus abençoe. A live está salva, vocês podem curtir lá, comentar, compartilhar, comentar lá o que desse capítulo fez mais sentido para você ou trouxe uma clareza, que assim você vai estar também abençoando outras pessoas. Deus abençoe e até amanhã.